Boa noite, irmãos. Sou adventista e tenho me aprofundado há 19 anos no dom profético, no qual denominamos espírito de profecia. Estamos na véspera da política e tenho sido cobrado para que poste algo sobre essa questão, o adventista e a política. O que diz a Bíblia e o espírito de profecia sobre questão política? Nós vamos entender neste vídeo a questão do voto e a questão da política. A igreja adventista não se envolve em política. Ela deixa a liberdade para que cada uma pessoa possa assim ter as suas escolhas. Mas o que diz a pena inspirada e a palavra de Deus sobre a questão adventista e a política? Alguns usam o texto de Romanos 13 na Bíblia, em que as autoridades foi constituída por Deus. Nós entendemos que há várias autoridades, juízes, promotores, e uma coisa instituída não quer dizer que foi da vontade de Deus governante, porque Deus era para ser o governante. Mas o que diz a Bíblia nessa questão sobre reis? Vamos entender lá em 1 Samuel capítulo 8, no versículo 1, diz assim: E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E o nome do seu filho primogênito era Joel, e o nome do seu segundo Abiá, e foram juízes em Beceba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, e aceitaram suborno, perverteram o direito. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá, e disseram: Eis que já está velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui nós, pois agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Porém esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor e disse: O Senhor Samuel, ouve a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles, conforme todas as obras que fizeram, desde o dia em que os tirei do Egito, até o dia de hoje. A mim me deixaram, e a outros deuses serviram. Assim também fazem a ti. Agora, pois, ouve a sua voz. Porém, protesta-lhe solenemente e declara qual será o costume do rei que houver de reinar sobre eles. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia um rei. E disse: Este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos, os empregará nos seus carros como seus cavaleiros, para que corra adiante dos seus carros, e os porá por chefe de 1000 e de 50, e para que lavrem a sua lavoura, e façam a sua sega, e fabrique as suas armas de guerra, e os pretextos de seus carros. Então, segundo a palavra de Deus, quando pediram um rei, não rejeitaram a Samuel como profeta, mas a Deus, porque Deus era quem era para ser o governante. Mas pela dureza do coração. Olha o que é que diz a Bíblia em Salmo, capítulo 81, versículo 11. Diz assim:
Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, Israel não me quis. Portanto, eu os entreguei aos desejos dos seus corações e andaram nos seus próprios conselhos. Então Deus apenas permitiu, porque o povo começou a insistir que queria um rei, porque as outras nações assim também tinham. Deus, por amor a nós, Deus permite, mesmo não sendo pela sua vontade, mas por amor a cada um de nós, Deus permite. Então Deus deu uma ordem lá em Deuteronômio 17:14. Vamos ler. Quando entrares na terra que te dá o Senhor, teu Deus, e possuíres, e nela habitares, e disseres, porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão ao redor de mim. Porás certamente sobre ti como um rei, aquele que o Senhor, que escolheu o Senhor. Veja que Deus era quem escolhia, ou seja, é o poder teocrático, a teocracia. Deus estava no comando. O Senhor teu Deus escolher. Dentre teus irmãos, porás rei sobre ti. Não poderás pôr homem estranho sobre ti, que não seja de teus irmãos. Ou seja, quando Deus escolhia, Deus assim mandava que nenhum estranho seria entre o povo de Deus, mas que o próprio povo de Deus fosse o povo que governasse. E pela vontade de Deus, Deus era quem escolhia. Lá em a Bíblia mostra no capítulo de 1 Samuel, capítulo 12, veja que interessante, pelo povo insistir tanto e pedir um governante. E vendo vós que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós, me disseste, não mais reinará sobre nós um rei, sendo porém o Senhor vosso Deus e o vosso rei. Agora, pois, vezes aí, veja que a advertência agora do profeta. Agora, pois, vezes aí o rei que elegeste e que pediste, e eis que o Senhor tem posto sobre vós um rei. Se temedes ao Senhor e servides e dedes ouvidos à sua voz, e não fordes rebeldes ao mandado do Senhor, assim vós, como um rei que reina sobre vós, seguireis o Senhor vosso Deus. Mas se não deres ouvido à voz do Senhor, e antes fordes rebeldes ao mandado do Senhor, a mão do Senhor será contra vós, como era contra os vossos pais. Ponde-vos também agora aqui e vede esta grande coisa que o Senhor vai fazer diante dos vossos olhos. Não é hoje a cega do trigo? Clamarei, pois, ao Senhor, e dará trovões e chuva, e sabereis e vereis que é grande, olha o texto aqui, que é grande a vossa maldade que tendes feito perante o Senhor, pedindo para vós um rei. Então invocou Samuel o Senhor, e o Senhor deu trovões e chuva naquele dia. Por isso todo o povo temeu sobremaneira ao Senhor e a Samuel. E todo o povo disse a Samuel, roga pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque todos os nossos pecados temos acrescentado este mal de pedir-nos para nós um rei. Se cumpriu o que Deus tinha falado, que o rei ia cobrar mais imposto, ia ter muitos problemas. E quando a guerra veio, o povo agora clamou o profeta Samuel. E Samuel disse, cadê o rei que vocês elegeram? E aí eles agora começaram a clamar o profeta e disse, nós entendemos
que foi pecado nós ter pedido um rei, de ter pedido. Venhamos a morrer, porque todos os nossos pecados temos acrescentado este mal de pedirmos para nós um rei. O primeiro rei de Israel foi Saul. Deus escolheu, como era um poder teocrático em que Deus escolhia, e mesmo assim o rei Saul se corrompeu. E quando o rei Saul se corrompeu, nós vemos na palavra de Deus que se cumpriu aquilo que Deus falou. Vamos ler agora Oséias 13, versículo 9 e o versículo 11. Para tua perda, ó Israel, te rebelaste contra mim, a saber, contra o teu ajudador. Onde está agora o teu rei? Isso é o que mais nós vemos as pessoas quando elegem um rei, é reclamar. E aí o profeta diz: onde está agora o teu rei para que te guarde em todas as tuas cidades? E os teus juízes, dos quais disseste: dá-me rei e príncipe. Olha o que é que Deus diz. Veja que texto interessante. Deixa eu olhar aqui. Dê-te um rei na minha ira. Então, quando Deus deu, ele deu irado, porque não era da sua vontade, apenas ele permitiu, porque assim o povo pediu. E tirei no meu furor, ou seja, Deus instituiu lá Saul e teve que tirar no seu furor. Está lá em Oséias 13, versículo 9 a 11. Então, amados irmãos, a Bíblia, ela diz que por nós pedimos, não que seja a vontade de Deus, mas que Deus permitiu. Deus permitiu. Alguns usam também texto da pena inspirada para dizer que temos que votar para colocar alguém na política. Vamos ler alguns textos aqui. Os pioneiros chegam a importante decisão. Assisti à reunião à noitinha. Veja que muitos pegam esse texto aqui. Tivemos uma reunião espontânea interessante. Depois do tempo de terminar, foi considerada a questão de votar. Demoramos sobre ela. Primeiro falou Tiago, depois o irmão Andres, e foi por ele julgado melhor por sua influência a favor do direito e contra o erro. Eles acham, veja que o texto diz, eles acham, não é a irmã White, não é apenas inspirado, que é direito votar em favor dos homens defensores da temperança, governar em nossa cidade. Em vez de pôr seu silêncio, correu o risco de seres eleitos homens intemperantes. O irmão Dave Yard conta sua experiência de alguns dias atrás e está certo de ser direito dar seu voto. É a opinião deles. O irmão Josias Hart fala bem. O irmão Henrique e Laio se opõem. Veja que alguns se opõem. Nenhum outro é contrário ao votar. Mas o irmão Kelly começa a julgar que é direito. Os sentimentos são cordiais entre todos os irmãos. Veja que são várias opiniões. Que todos eles procedam no temor de Deus. E continua no texto, diz aqui: os homens da intemperança estiveram hoje no escritório, exprimindo de modo lisonjeiro sua aprovação à atitude dos observadores do sábado, não votando. Exprimir esperanças de que eles fiquem firmes nessa atitude. Como os quáqueres, não dê seu voto. Veja que entre a época da irmã White já tem os quáqueres que não davam o seu voto. Satanás e seus anjos estão atarefados por essa altura, e eles têm obreiro na terra. Que ele fique decepcionado é a minha oração. Então aqui o texto é bem claro que a irmã White ela não fala na questão que tem que colocar alguém na política.
Ellen White, em seu diário de domingo, 6 de março de 1859. Outros usam outro texto aqui, que houve no tempo de Tiago White, no tempo da irmã White, um excitamento político de 1860. Provavelmente continuará tão grande como tem sido por muitos anos, e nós devemos advertir nossos irmãos a não seres atraídos para ele. Nós não estamos preparados para provar a partir da Bíblia que seria errado para um crente na terceira mensagem angélica a seguir de tal forma a fazer disso sua profissão e dar seu voto. Nós não recomendamos isso, diz Tiago White, nem nos opomos um irmão decidir votar. Nós não o condenamos e nós queremos a mesma liberdade para não o fazermos. Mas nós acreditamos que aquele que entra no espírito da futura disputa perde o espírito da verdade presente e compromete sua própria alma. Na revista Herald, 21 de agosto de 1860. Alguns em 1860 voltaram até em um candidato, né, em Abraham Lincoln. Eles voltaram. Só que Tiago White, na revista, ele diz que não recomendamos isso, nem nos opomos. Ou seja, irmãos, a questão do voto, nós temos várias opções. O voto, no tempo da irmã White, tinha o voto a favor da temperança, que era o presbicito, sobre o alcoolismo e sobre a escravatura. É um voto, mas não para se envolver em política. Hoje nós temos opção, o voto branco ou nulo, isso fica a critério de cada um. Mas que temos opção. Não quer dizer que temos que se envolver em política. Quando o irmão White, Tiago White, ele fala que não estamos preparados para provar a partir da Bíblia, que seria errado para um crente na terceira mensagem angélica seguir de tal forma a fazer isso, a dar sua profissão, a dar seu voto, porque ele fala que não tinha ainda esse argumento de ver se era pecado ou não. Em 1860 a igreja estava em início e os pioneiros eles tinham ainda muitas luzes a receber. Eles não guardavam o sábado corretamente e várias outras doutrinas que ainda estavam tendo conhecimento. Em 1860, nós vemos que foi aonde Tiago White ele fala da questão bíblica. Se nós formos para o dom profético, a visão que a irmã White recebe no Patriarcas e Profetas sobre a questão de reis, sobre que Deus diz que não deveria ter rei, ela recebeu essa visão em 1890. Em 1860, Tiago White ainda não tinha luz sobre essa questão. E o Patriarcas e Profetas, ele fala que Deus, ele revela que ele era para ser o rei e que não foi da sua vontade reinado. Em 1892, a irmã White recebeu a revelação de obreiros evangélicos em 1892, depois de 1860. Então, alguns usam esses textos para querer dizer que devemos voltar para colocar pessoas. Continuando aqui o texto, diz aqui: foi decidido o ato de votar quando exercido em favor da justiça, humanidade e do bem, pois que a prática do voto, veja que essa questão do voto aqui não é questão de política, que possa reforçar a causa de pecados como a intemperança,
a rebelião e a escravidão são considerados como altamente pecaminosa aos olhos do céu. Está lá na revista, 23 de maio de 1865. Ellen White, em favor da temperança, recomenda votar no sábado. Esses votos, amados irmãos, não é questão de colocar alguém lá. Alguns dizem, mas se eu votar tem que colocar. Não, nós temos opções. E votar no sábado, ela estava se referindo no plebiscito sobre o alcoolismo. Em Des Moines, em 1881. Você pode ver isso no livro Ellen White, volume 3, página 158, em que a irmã White, Tiago White, se refere à questão do voto, na questão a favor da temperança, mas não na questão política. Continuamos aqui. Diz aqui: pela voz, pela pena e pelo voto, em favor da proibição e da abstinência total. Não tem nada a ver com a questão de se envolvermos em política. Não necessitamos esperar que Deus opere um milagre para efetuar essa reforma, removendo assim a necessidade de esforçarmos. Cumpre nos agarrar-nos com esse gigante inimigo, tendo como divisa nenhuma transigência e nenhuma sensação de esforço de nossa parte, até que seja obtida a vitória. Em 1881 começou a questão do alcoolismo dos Estados Unidos. O plebiscito, a irmã White diz que até mesmo se fosse no sábado, nós deveríamos ir lá e votar em favor da temperança e não aceitar lá as bebidas alcoólicas. Então, quando nós referimos em voto, é em votar em favor de plebiscito, não a favor da política. Continuando, vejo os textos aqui. Não podemos, com segurança, tomar parte em nenhum plano político. Não podemos trabalhar para agradar homens que irão empregar sua influência para reprimir a liberdade religiosa e pôr em execução medidas opressivas para levar ou compelir seus semelhantes a observar o domingo como o sábado. O primeiro dia da semana não é um dia para ser reverenciado, é um falso sábado, e os membros da família do Senhor não podem ter parte com os homens que o exalta e viola a lei de Deus, pisando o seu sábado. O povo de Deus não deve votar para colocar tais homens em cargos oficiais. Esse voto aqui já é na questão política, pois assim fazendo são participantes nos pecados que eles cometem enquanto revestido desses cargos. Fundamento da Educação Cristã, 475, e Eventos Finais, página 112. Então, quando nós colocamos, nós somos cúmplices dos pecados quando eles são revestidos dos seus cargos. Os que são verdadeiramente cristãos são ramos da videira verdadeira e darão o mesmo fruto que ela. Agirão em harmonia e comunhão cristã. Não usarão distintivos políticos, mas o de Cristo. E devemos então fazer? Deixar os assuntos políticos em paz. Não vos prendai em julgo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Fundamento da Educação Cristã, 476. Os mestres na igreja ou na escola, que se distinguem por seu zelo na política, devem ser destituídos sem demora de seu trabalho e suas responsabilidades, pois o Senhor não cooperará com eles. O dízimo não deve ser empregado para pagar ninguém para discursar sobre questões políticas. Todo mestre, pastor ou dirigente em nossas fileiras, que é agitado pelo desejo de ventilar suas opiniões sobre questões políticas, deve se converter pela crença na verdade ou renunciar à sua obra.
Sua influência deve ser a de um cobreiro de Deus no conquistar almas para Cristo, ou deve ser-lhe caçada as credenciais. Se ele não muda, há de ser nocivo, apenas nocivo. Fundamento da Educação Cristã 477. Os que ocupam lugar de educadores, de pastores, de colaboradores de Deus em qualquer sentido. Vejamos aqui que não só é pastores, mas em qualquer sentido, em colaboradores em qualquer sentido, não tem batalhas a travar no mundo político. Sua cidadania se acha nos céus. Fundamento da Educação Cristã 478. Sede firmes como a rocha, não participei dos pecados dos outros. Ato de desonestidade. Em transações comerciais, com crente ou descrentes, devem ser condenados. Se eles não dão prova de reforma, retirados do meio dele, separados. Sei que tem muitas pessoas boas, pessoas que, tanto em política ou fora dela, são ótimas pessoas. Mas por que Deus diz que separados do meio da política? Porque não é um lugar seguro. Uma grande vinha ser cultivada, mas conquanto os cristãos tenham de trabalhar entre os incrédulos, não se deve parecer com os mundanos. Não deve gastar seu tempo a falar de política e agir em favor dela, pois assim fazendo, dão oportunidade ao inimigo de penetrar e causar desinteligência e discórdia. Aquele dentre os pastores que deseja ser políticos deve perder suas credenciais, pois essa obra Deus não deu a elevados, ou seja, em cargos grandes, nem a humildes, do presidente a membros, dentre seu povo. Deus pede a todos quanto ministrem palavra e doutrina, que dê a trombeta um sonido certo. Todos quanto receberam a Cristo, pastores e membros dele, devem levar taça e resplandecer, pois grande perigo se acha iminente sobre nós. Fundamento da Educação Cristã 483. Deus apela para seu povo dizendo, sai do meio deles, apartai-vos. Ele pede que o amor que tem manifestado por eles seja retribuído e evidenciado por meio de voluntária obediência a seus mandamentos. Veja que texto interessante. Os filhos de Deus têm de separar-se da política, de toda a união com os incrédulos. Não deve ligar seus interesses aos do mundo. Provai vossa aliança comigo, diz ele, e permanecendo como minha herança escolhida, como um povo zeloso de boas obras, não tomeis parte em lutas políticas. Fundamento da Educação Cristã 483. Bem, amados irmãos, aí está o dever de nós como atalaia. A Bíblia e profecia, principalmente nós que somos adventistas e conhecemos o dom profético como Espírito de Profecia, fala bem claro que o povo de Deus tem de separar-se da política e de toda união com os incrédulos. Nós devemos ter a nossa cidadania no céu. É essa a nossa luta. Está dado aí o aviso dentro da Bíblia. Em 1860, alguns voltaram e hoje continua voltando. Mas segundo a Bíblia apenas inspirada, nós como adventistas não se envolvemos em política. Os votos que devemos ter e que tinha naquele tempo, era voto e que tem hoje, é quando há presbítero, em que o povo de Deus deve votar em favor de leis. Mas segundo a Bíblia apenas inspirada, votar para que pessoas estejam em política não está escrito isso. Que Deus nos abençoe. Se você quer um estudo mais profundo, comenta o vídeo e assim a gente vamos estudar mais. Que Deus assim nos abençoe. Em nome de Jesus.